Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre um fato relevante envolvendo o fundo imobiliário de logística, o BTLG11. Ele realizou a aquisição de 3 novos imóveis e aqui a gente vai ver qual é o valor que ele pagou, como são esses imóveis que ele comprou. Então fique aí comigo até o final do vídeo para vocês entenderem como foi toda essa situação. O BTLG11 atualmente é um dos maiores fundos de logística. É um fundo bem diversificado, tem bons imóveis bem localizados. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 103,67, com dividend yield de 8,67% e já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 9,00 em rendimentos. Ele está com uma pequena valorização nos últimos 12 meses de 3,26%. Aqui a gente pode ver que o preço justo do BTLG11 é os R$ 99,06. E há pouco tempo atrás ele estava sendo negociado exatamente no seu preço justo. Eu fiz até alguns vídeos aqui algumas semanas atrás falando sobre esse fundo. Então quem estudou e viu aí uma oportunidade comprou em um bom preço. Se descermos aqui, se voltarmos aqui, podemos ver que no gráfico de 30 dias, lá no dia 28/11, ele estava sendo negociado exatamente no seu preço justo, aos R$ 99,00. Então quem comprou aqui nessa época teve uma bela valorização aí de aproximadamente 4,55%, um acréscimo de R$ 4,51. Então realmente fez uma bela aquisição quem comprou ele ali no seu preço justo. Como eu já mencionei, atualmente ele é um dos maiores fundos de logística que existe, com patrimônio aqui de 2,8 bi. Tem um caixa muito interessante, já que recentemente ele realizou uma subscrição e conta atualmente com 260 mil cotistas. Também tem uma excelente liquidez média diária de 7,5 milhões de reais. E seu último rendimento pago foi aqui de 76 centavos. E se pegarmos o seu histórico aqui de distribuição de rendimentos, pelo menos desde o ano lá de 2016 para cá, é notável o seu crescimento. E o que a gente procura em fundos desse segmento é exatamente isso. Anualmente ele conseguiu aumentar os seus rendimentos. Então vocês podem ver aqui vocês podem ver que desde 2017 até agora 2023, todos os anos ele tem conseguido aumentar o valor em seus rendimentos. E com respeito, pessoal, ao fato relevante envolvendo aí o BTLG11, esse fato relevante saiu aqui no dia de ontem, dia 27/12, e esse fato consiste no seguinte. Ele menciona aqui que, referente ao fato relevante divulgado lá no dia 24 de novembro de 2023, as condições precedentes previstas no instrumento foram superadas. Então, como consequência, o fundo ele fez o pagamento no dia de ontem, dia 27/12, da primeira parcela do preço de aquisição no montante de 440 milhões de reais. Para quem não sabe, lá no dia 24 de novembro, ele havia mencionado em um fato relevante sobre a aquisição que ele estava querendo fazer de alguns galpões logísticos. Então ele conseguiu finalizar essa compra, já realizando aqui o pagamento de 440 milhões de reais e dessa maneira fazendo jus a partir de então de 100% da receita de aluguéis dos imóveis. Então os imóveis atualmente agora já são dele e ele estará assim recebendo todos os aluguéis, já vai diretamente para o BTLG11. E ele menciona aqui que a segunda parcela no montante de 320 milhões de reais será pago em 18 meses, corrigidos pelo índice IPCA. Ele menciona aqui ainda que a gestora informa que o pagamento parcelado atrelado ao recebimento de 100% da receita desses imóveis que ele comprou proporcionará ao fundo um yield de 15% até o pagamento da parcela final. E a receita mensal estimada desta operação é de 19 centavos por cada cota. Então já aí nos próximos meses, a receita, no caso o dividendo que o BTLG11 ele paga, vai aumentar, já que ele terá aí mais 3 aluguéis para poder receber mensalmente e ele vai distribuir isso aos seus cotistas. Com respeito aos imóveis que o BTLG11 ele comprou, então foram 3 imóveis, então foram esses 3 aqui, o Cajamar da Amazon, o Cajamar do Açaí e o Campinas 2. Então foram esses os 3 imóveis que o BTLG11 ele adquiriu. Aqui ele menciona que o total de valor investido para poder adquirir esses 3 imóveis foi o preço aqui de 760 milhões de reais, que correspondeu assim a 3 mil reais por metro quadrado. O pagamento, como eu já mencionei, ele pagou aqui 440 milhões à vista, o que correspondeu a 58% do preço, e em 18 meses ele vai pagar aqui mais 320 milhões de reais, corrigidos pelo índice IPCA, os outros 42% do valor total. E o acréscimo na receita, como eu já mencionei também, será aqui de 19 centavos por cada cota. Ele aqui também traz algumas informações sobre cada um dos imóveis, né? Ele menciona aqui que 100% deles estão localizados lá em São Paulo,
70% deles a um raio de 30 km da capital São Paulo e o restante 30% num raio ali de 100 km. Juntando esses 3 imóveis, eles têm uma área total de 232 mil metros quadrados. Aqui ele menciona que os que estão mais próximos de São Paulo, a 30 km, é o Cajamar Açaí, que tem um tamanho aqui de 76 mil metros quadrados, que é esse daqui ao lado, que vocês estão vendo a foto dele, que é o Cajamar 1. Ele tem aqui também o Cajamar 2, que é alocado pela Amazon, que tem um tamanho aqui de 57 mil metros quadrados. E o que está localizado um pouco mais distante, a 100 km de São Paulo, é o Campinas 2, que tem o total aqui de 99 mil metros quadrados. E, além disso, ele também aqui tem um projeto de expansão de mais 74 mil metros quadrados, que pode ser realizado aí no futuro. Esse imóvel aqui está 100% ocupado e eles têm aqui atualmente 15 inquilinos com prazo médio aqui de duração dos contratos de 4 anos. E aqui ao lado vocês podem ver quem são alguns dos seus principais inquilinos. Então são empresas sólidas, né? Podemos ver aqui o atacadista Açaí, a Amazon, Mercado Livre, a Coca-Cola, entre outros. Aqui vocês podem ver a localização de cada um dos ativos, né? Ele menciona aqui nessa setinha azul a localização de cada um dos imóveis que ele comprou, que está mais distante, como eu mencionei, é lá na cidade de Campinas. E aqui ao redor, nessas bolinhas amarelas, ele menciona aqui outros ativos próximos, que também são do BTLG11. Aqui ao lado vocês podem ver a imagem de cada um dos imóveis que o BTLG11 ele comprou. Então nota-se que são imóveis novos e muito bem localizados, próximo aqui de rodovias. E aqui ele traz mais algumas informações sobre cada um dos imóveis, né? Então ele vai falar aqui a localização, a tipologia do contrato, no caso esse daqui é só alocado pela Amazon, então ele só tem um inquilino. É um galpão logístico muito novo, foi construído aqui em 2020, que vocês podem ver qual é o tamanho do imóvel e o tamanho do terreno. Então é possível aqui que ele possa também expandir esse imóvel. 100% do imóvel está alocado e mais aqui embaixo ele mostra quem é o seu principal inquilino, né? Que, como eu já mencionei, é a empresa Amazon. E aqui vocês podem ter algumas fotos, né? Sobre esse galpão logístico, realmente muito grande, novo e bem localizado. Mas aqui embaixo vocês têm o outro imóvel locado pela Açaí. Então aqui vocês vão ver o endereço desse imóvel, o ano de construção 2016. Considerado ainda novo, né? Considerado aí ainda um imóvel novo. O tamanho desse imóvel, 78 mil metros quadrados, 100% locados, é alocado aqui pelo Açaí. Aqui mais vocês podem ver mais algumas imagens desse imóvel. E por último aqui vocês podem ver o Campinas 2, que é outro imóvel que o BTLG11 ele comprou. Aqui vocês podem ver a sua localização. Foi construído lá em 2016, 100% dele locado. Ele tem atualmente aqui 99 mil metros quadrados, porém ele tem a capacidade de se expandir mais 74 mil metros quadrados, já que seu terreno no total tem 412 mil metros quadrados, então ele pode aumentar muito mais. E aqui vocês podem ver alguns dos principais inquilinos dele, né? Então ele tem vários aqui inquilinos atualmente. Então é o imóvel maior que o BTLG11 ele comprou. E aqui vocês podem ver por cima. E aqui também ele menciona a expansão, né? O terreno que ele tem aqui disponível para poder construir um novo galpão logístico. Então isso é muito positivo para o fundo, porque o BTLG11 futuramente ele pode usar aí esse terreno que ele já tem para poder construir mais um galpão logístico. Mais algumas informações aqui relevantes, por exemplo, que ele menciona o tamanho de todos os imóveis juntos, né? Como eu mencionei aqui, 232 mil metros quadrados, com a possibilidade de acréscimo aqui de mais 74 mil metros quadrados. 100% deles estão locados, então não tem vacância nesses fundos, são considerados 100% ativos AAA, então são ativos sim de qualidade, 100% deles localizados lá em São Paulo. E agora o BTLG11 ele tem aqui mais 15 inquilinos. E aqui ao lado vocês podem ver quem são os seus principais com essas novas aquisições. E aqui por último a gente pode ver, né, que com essa nova aquisição agora o BTLG11 ele passou a ter aqui 25 imóveis, que soma-se uma área total de 885 mil metros quadrados. Dessa área total, 87% estão localizados em São Paulo, então no principal estado do nosso país. Então, como eu já mencionei, quando mais próximo ali de São Paulo, das regiões metropolitanas, é mais difícil ele ter uma vacância. Então, isso é muito positivo para o fundo. Atualmente, a sua vacância financeira está aqui de 2%. Ele não tem vacância física, que é a porcentagem dos imóveis que estão desocupados, mas ele tem vacância financeira.
A vacância financeira talvez possa ser aí um atraso no pagamento do aluguel ou uma carência que foi dada para o inquilino para ele poder depois pagar o aluguel. Se pegarmos aqui a mediana dos seus contratos, são contratos considerados um pouco longos. Se pegarmos aqui a mediana dos seus contratos, eles têm aqui aproximadamente 5 anos de duração. E mesmo após essa aquisição, ele ainda permaneceu com um caixa disponível aqui de 423 milhões de reais. Então é um caixa muito elevado que ele pode aí fazer futuros investimentos. Atualmente o BTLG11 ele é um dos poucos fundos que tem batido de frente aí com a HGLG11, que é considerado por muitos como o melhor fundo imobiliário de logística. Então o BTLG11 tem se destacado, se desempenhado muito bem e é um fundo aí que, se a gestão continuar fazendo um bom trabalho, tem um belo futuro pela frente. Então pessoal, essa é a notícia, um fato relevante que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística, o BTLG11. Deixe aí nos comentários se você investe nesse fundo e qual a sua expectativa para o próximo ano de 2024. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.